Capítulo 17. Todos os estudiosos das questões espirituais ficam a imaginar sobre as eras e os ciclos transcorridos desde o período búdico-védico, que remonta a mais de 240 mil anos antes da vinda do Cristo modelo. Porque, desde que a pessoa seja honesta, mesmo dispensando atenção ao fato de ser menos inteligente, salienta-se o fator unidade doutrinária, a revelia de todo e qualquer sentimento divisionista, por injunção de preconceitos continentais, raciais, nacionais e derivados, de onde surtem os de ordem sectária, verdadeiras fábricas de fanatismos degradantes, cujos reflexos dão trabalho às trevas interiores e exteriores, à subcrosta e aos umbrais. Encarando a questão das revelações sucessivas, qualquer indivíduo honesto terá que fazê-lo através da vida humana sobre o planeta, a contar do tempo em que pode assimilar lições avançadas. E isso, então, obriga a considerar Adão, a raça advinda, os migrados por força de justiça, de mundo melhor que, sobre isso, passava a melhor ainda, devendo desfazer-se dos seus cabritos. E o período migratório começou 400 e tantos mil anos antes da vinda de Jesus, pois nunca se processa um movimento dessa envergadura repentinamente. As purgações antecedem as migrações, pois ninguém é nem será transferido para outro planeta sem purgar as rebeldias que determinam a migração ou o banimento. Primeiro a descida ao pranto e ranger dos dentes, e a cada um segundo seu nível culposo, e depois a trasladação feita por grupos e etapas, com a ingerência integral da justiça divina, que a tudo preside através de altos mentores e legiões de serviçais executores de ordens. Vieram, sim, os adamitas, mas no curso de milênios, depois de purgar longamente nas trevas, depois de irem sendo socorridos, tratados e devidamente encaminhados ao planeta destinatário. Um dos grandes males dos fanatismos religiosistas, disso em que a humanidade terrícola é riquíssima, é a ideia de milagrismo, de tudo feito em termos de passes de mágica, quando não seja o recurso aos repugnantes conceitos misteriosos. Em lugar de raciocinar em termos de leis, de justiça, de inteligência e de programas de trabalho, ficam se revolvendo nos famigerados conceitos de mistério e de milagre, esses catastróficos fabricantes de atrasos e torturas. Quando começarão a pensar que em Deus tudo é questão de leis, elementos e fatos, e que para o devido trabalho a ser feito, do máximo ao mínimo, tem que funcionar a providência divina, constituída ela pelos Cristos condutores de mundos e humanidades? Quando compreenderão que tudo funciona em termos de peso e de medida, de cima para baixo, ou com o organismo providencial a movimentar Cristos e imediatos, vindo a movimentação até atingir os mais distantes serviçais da hierarquia serviçal? Muito fácil seria acertar com a justiça divina se, em lugar de religiosismos, a humanidade quisesse pensar em termos de verdadeirismo, isto é, fora e acima de todo e qualquer movimento sectário, cingindo-se nas obras ao cultivo da lei de Deus, segundo a divina modelagem do Cristo, e tendo como instrumento consolador a revelação que adverte, ilustra e consola. Isto é, o cultivo da doutrina verdadeirista, que por ser de verdade, amor e virtude, nunca foi, não é, nem jamais será de fabricação humana, mas sim do Pai divino, do Senhor absoluto. E essa doutrina verdadeirista, saiba quem tem a vontade de saber, sempre esteve nos fundamentos de todas as revelações,
desde que elas foram possíveis, apenas variando o grau de exposição por circunstâncias várias. Depois, como sempre aconteceu e está sempre acontecendo, foram aparecendo os donos de religiões, as politicalhas, as petulâncias individuais, as prepotências de grupos que, pretextando organizar e divulgar, nada mais fizeram do que atraiçoar o ideal. O Pai Divino, que emana, sustenta e destina, através das comunidades crísticas ou providenciais, tudo faz para que seus filhos, que dele partiram, voltem o mais breve a ser espírito e verdade, participantes de suas glórias e poderes. Mas os desvios conceptivos, por culpa dos tacanhismos religiosistas ou das explorações de uns sobre os outros, também em matéria de lides espirituais, faz com que tenham muito que fazer os abismos purgatoriais e as encarnações dolorosas. Quem observa a Terra, como encarnado, faz de suas dimensões geográficas um elevado conceito, achando que tremendas distâncias separam continentes, raças, povos, religiões, etc. Mas quem a observar de fora, e não precisa ser muito de fora, poderá vê-la diminuta, marcada de pontículos infinitesimais, com as diferentes características conceptivas reduzidas quase a zero. Quem se pronuncia de modo infinitamente marcante é a unidade moral, que rege a chamada criação e que o faz através das comunidades providenciais, dos Cristos e dos seus subcomandos. Os mundos movimentam-se por força das leis eletromagnéticas e as humanidades por força da lei moral. O mais tudo é questão de particularidades, nada mais. Foi o que vimos e soubemos quando a comitiva teve que visitar a crosta terrestre para ver ao seu redor tudo quanto tinha, em virtude do que teve no curso de eras e mais eras acumuladas. E como não podia ser de menos, o fator categórico a ser sempre estimado era o processo evolutivo espiritual para a devida chegada ao píncaro crístico, ao grau de unidade vibratória com o divino centro gerador, ao qual chamamos Deus. E Deus é infinito em inteligência, luz, glória, poder, lei, justiça, amor e virtude. Sendo assim, seus filhos são deuses, refletem tudo quanto ele é, desde que atinjam o fim do processo evolutivo. Vimos depois, nos quadros psicométricos, a movimentação dos grandes mestres da verdade, arrastando após as legiões humanas, sem deixar de ver, com muito pesar, as corrupções consequentes. Estas, então, fomentando divisionismos, rancores, invejas, falsidades, traições, mortes, danos e mais danos a todos, salvo aos mártires reais, que nunca foram muitos. E vimos a descida do Cristo planetário, que depois de enviar a muitos de seus imediatos, veio para deixar a divina modelagem e derramar o Espírito sobre a carne. Também vimos a corrupção da doutrina verdadeirista, como consequência de erros kármicos, de caráter coletivo, e tudo isso muito pesado e muito medido para efeito de movimentos restauradores e altas conquistas hierárquicas para legiões de trabalhadores. Vimos a transição de idade ao findar dos primeiros 20 séculos de cristianismo, com todos os cataclismos antevistos no Apocalipse, para que ocorra também a grande seleção, o afastamento dos cabritos e a entrada do planeta muito lentamente na idade madura. Vimos o porvir glorioso, de eras em eras havendo seleções e migrações, pois quem não for merecendo as melhorias, aqui não permanecerá. Vimos a Terra atingir, por desmaterialização no curso dos milhões de anos, o ideal sagrado,
a paridade vibratória com a Jerusalém celestial, o chamado oitavo céu. E vimos que, antes disso, muitas seleções houve, porque o reino do puro espírito é para quem se fizer puro espírito. Vimos a direção planetária transitar por alguns espíritos, porque os anteriores foram galgando mais divinos postos no plano das galáxias e metagaláxias, intensificando a sagrada união com o princípio.